Claque. De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E a gente segue na nossa verdadeira saga ao longo da história geral. Na aula anterior nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial e agora a gente fala do período posterior a ela, que é o chamado período entre guerras, que teve importantes fatores, que teve a falência do liberalismo, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico, que nós tivemos o advento da crise mundial a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tivemos também a ascensão de regimes nazifascistas, regimes totalitários. Teve regime totalitário na União Soviética, teve o fascismo italiano, teve o nazismo na Alemanha. Tivemos a eclosão de importantes guerras, como a Guerra Civil Espanhola, que é considerado o laboratório da Segunda Guerra Mundial, serve como teste das armas que foram utilizadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial. Portanto, o chamado período entre guerras é de fundamental importância para a própria compreensão do que foi o século XX. Então, na aula de hoje, nós trataremos basicamente dos regimes nazifascistas. Basicamente, o fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, e o nazismo alemão, comandado pelo Führer, Adolf Hitler. Então é isso, pessoal. Você que está com o Estado Civil em busca de um concurso público para chamar de seu, seja muito bem-vindo, presta muita atenção, já pega aí o seu caderninho para fazer as anotações, os pitacos que são importantes, não é? Os bizus que eu vou apresentar na aula de hoje, que você precisa saber no dia da prova. Vamos começar falando sobre o período entre guerras. O período entre guerras, evidentemente, como o nome já diz, está compreendido entre o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, mas o Tratado de Versalhes foi assinado no ano seguinte. Então, esse período entre guerras se estende até o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve início quando as tropas alemãs marcharam sobre o território polonês, lá em 1º de setembro de 1939. Portanto, o período que vai de 1919 até 1939 é conhecido como período entre guerras. É o período entre duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, que foi travada entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945. Características básicas desse período: desorganização das finanças europeias. Isto aqui é um fator bastante visível. Afinal de contas, os principais combates militares da Primeira Guerra Mundial foram travados em continente europeu. Por essa razão, a grande maioria dos países saiu da guerra com a economia estagnada, com a economia paralisada. Mesmo os países vitoriosos enfrentaram sérios problemas: diminuição da produção industrial, queda na produção agrícola, problemas de abastecimento, crescimento do desemprego, crescimento de partidos que eram defensores da ideologia do socialismo. Afinal, lá na Rússia havia acontecido uma revolução socialista, a Revolução Bolchevique, de outubro de 1917, e em 1922 surgiu a União Soviética. Logicamente que essas ideias socialistas espalharam-se pela Europa e havia um grande temor
que novos países se tornassem socialistas. Surge também uma ideologia contrária ao comunismo, que é o fascismo. Crescem esses partidos de extrema-direita na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha também. Então, um fator importante, pessoal, esse eurocentrismo que até então vigorou, quase que hegemônico totalmente, é ameaçado nessa época pela ascensão dos Estados Unidos. O próprio padrão de vida americano, o chamado American Way of Life, os anos de ouro nos Estados Unidos da década de 20, de grande progresso econômico e material. Então há uma desorganização das finanças europeias, muito desemprego, crise econômica, enfim. Temos também, olha aí, a projeção econômica norte-americana, os Estados Unidos despontando como uma grande potência financeira no mundo. Os Estados Unidos, inclusive, financiando a reconstrução do continente europeu. Os Estados Unidos vão nadar de braçada nessa época aí. Os Estados Unidos vão apresentar uma grande prosperidade econômica, o American Way of Life. Nessa época, por conta da inflação, por conta do desemprego, da carestia, da crise econômica, teremos várias críticas aos valores do liberalismo político. Há uma crise ao liberalismo político, uma crítica muito grande, pessoal. Por essa razão que vão crescer tanto partidos de esquerda quanto partidos de direita. E vai crescer uma tendência a apoiar regimes mais fechados, regimes totalitários. Como eu disse no início da aula, tivemos o surgimento de vários regimes totalitários. Surgiu na União Soviética, lá liderada pelo Stalin, surgiu na Itália, sob o comando de Mussolini, depois tivemos na Alemanha, capitaneada pelo Hitler. Tivemos também na Península Ibérica, em Portugal com Salazar, na Espanha com o general Franco. Então há uma crítica aos valores do liberalismo político que não conseguiu superar os efeitos da crise de 29 e da grande depressão que a acompanhou. É por essa razão que nós temos o surgimento de regimes totalitários. Esses regimes totalitários são os regimes nazifascistas. E também a difusão internacional do comunismo, porque o comunismo havia se instalado em um país, em um gigantesco país euroasiático, que era a Rússia, que virou União Soviética a partir de então. Em 1929, temos a crise desencadeada a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou gerando a chamada Grande Depressão, período de profunda crise, falências de bancos, de indústrias, crescimento exponencial do desemprego, da fome, da miséria. Foram anos terríveis ali, os primeiros anos da década de 1930. Então vamos lá, vamos ver como é que a VUNESP cobra o período entre guerras. O período entre guerras, 1918-1939, assistiu na Europa ao fortalecimento dos regimes nazifascistas. Olha só, pessoal, eu coloquei na aula agora há pouco que o período entre guerras é 1919 e 1939, para dar certinho 20 anos, né? Porém, alguns autores, alguns historiadores colocam o período entre guerras entre o final de uma e o começo de outra guerra mundial. Mas não faz mal, não. É aceita, essas duas datações são aceitas, tudo bem? Entre suas características, então, quer saber, pessoal, sobre o período entre guerras e o fortalecimento dos regimes nazifascistas. Quando fala de regimes nazifascistas, evidentemente
que está fazendo referência ao regime político que nós tivemos na Itália e o regime político soerguido na Alemanha, tá? Fica bem isso em mente, pessoal. Regimes nazifascistas, Itália e Alemanha. Queremos encontrar uma alternativa que apresente características desses regimes nazifascistas. Vamos lá. Alternativa A: garantia do respeito aos direitos individuais e a criação de um culto à imagem do líder. Gente, essa afirmação não está correta. Por quê? Porque não há uma garantia da defesa e do respeito aos direitos individuais, porque vários grupos serão combatidos, serão perseguidos. Associações de trabalhadores, sindicatos, comunistas serão perseguidos. Em relação à Alemanha, além dos comunistas, também foram perseguidos os judeus, os ciganos, as testemunhas de Jeová. Então não há respeito aos direitos individuais. Os indesejados, os párias na sociedade, tanto na Itália quanto na Alemanha, vão ser perseguidos. E o culto à imagem do líder, professor? O culto à imagem do líder realmente aconteceu. Não é à toa que Benito Mussolini era conhecido como o Duce na Itália, né? Uma espécie de pai da sociedade italiana. E o Adolf Hitler, por outro lado, era chamado de Führer, grande líder. Então há um culto, há um endeusamento da personalidade do líder. Tanto isso na Itália quanto na Alemanha. Letra B: ampliação do direito de participação política da população e a economia corporativista. Gente, não há uma ampliação do direito de participação política. Há uma restrição do direito à participação política. Tanto é que a Itália e também a Alemanha eram regimes que só aceitavam um partido político. Então você tinha apenas o monopartidarismo. Na Itália, só o partido fascista. Na Alemanha, o único que poderia existir era o partido nazista. Então não há direito pleno à participação política. Errada também a letra B. Letra C: a existência de uma polícia política para controlar os cidadãos e a extinção da monarquia. Bom, até nós podemos dizer que existiu polícia política para controlar o cidadão, né? No caso lá da Alemanha, a Gestapo, né? A SS lá da Alemanha, as polícias repressoras existiram na Alemanha. Mas no caso da Itália, por exemplo, né, ainda havia a monarquia, é o próprio rei Vítor Emanuel quem vai convidar Mussolini para ser seu primeiro-ministro. Então está errado também a letra C. Letra D: a não intervenção do Estado sobre as questões econômicas. A não intervenção do Estado sobre as questões econômicas e a prática de discriminação racial. Gente, tanto o fascismo quanto o nazismo pregavam um Estado forte, autoritário, o chamado totalitarismo, que defendia, por sua vez, o nacionalismo econômico, ou seja, a plena intervenção do Estado na economia, uma grande intervenção estatal na economia. Em relação ao nazismo, você pode dizer que há uma discriminação étnica, porque foram perseguidos os ciganos, foram perseguidos os judeus, as testemunhas de Jeová, até mesmo os homossexuais também foram perseguidos e enviados para os campos
de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Então está errada a letra D porque fala da não intervenção do Estado sobre as questões econômicas. Letra E, então, agora, por exclusão, essa é a alternativa correta, já podemos assinalar. O estabelecimento da censura aos meios de comunicação e o caráter totalitário do Estado, predomínio do Estado, o interesse coletivo sobre o interesse do cidadão. Esse é o Estado totalitário. Então, aqui temos duas características dos regimes nazifascistas. A existência de uma intensa censura aos meios de comunicação, que só podiam fazer culto à personalidade do líder e nunca fazer crítica a este, e ao mesmo tempo temos também o estabelecimento de um Estado totalitário, tudo pelo Estado. Outro aspecto importante quando nós estudamos os regimes nazifascistas é entender como é que aconteceu a ascensão desses regimes, quais são as condições históricas, sociais, políticas e econômicas que vão permitir que Benito Mussolini chegue ao poder na Itália em 1922 e Adolf Hitler chegue ao poder na Alemanha 11 anos depois. Então vamos lá. Olha o contexto que nós temos a ascensão do fascismo europeu. É o período entre guerras, período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Um período em que nós tivemos uma grave crise econômica. A Itália, que participou da Primeira Guerra Mundial junto à Tríplice Entente, portanto, a Itália saiu-se vitoriosa lá na Primeira Guerra Mundial, mas ela não colheu os frutos prometidos. A Itália não teve as recompensas que lhe foram propostas pela Inglaterra. Então, o país mergulhou numa profunda crise econômica, diminuição da produção industrial, crescimento do desemprego no país, crescimento de partidos de esquerda, partidos comunistas, crescimento de partidos fascistas, comandados aí pelo Mussolini. A própria crise do sistema parlamentar, que não conseguia promover uma estabilização nem do ponto de vista político, muito menos do ponto de vista econômico. E o próprio descrédito do Estado democrático, a descrença no Estado democrático, também vão abrir caminho para a ascensão do nazifascismo. Primeiro, a ascensão do fascismo, deste camarada aqui, deste cidadão, Mussolini, e depois para a ascensão de Hitler ao cargo de chanceler alemão, isso lá no ano de 1933. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, a ascensão do fascismo se deu nesse contexto histórico, do período entre guerras, por conta do fato de que a Itália não recebeu as recompensas prometidas pelos países da Tríplice Entente, pelo fracasso da campanha expansionista italiana, pela crise econômica que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, pela grave instabilidade política do país. E aí o que vai acontecer, pessoal? No dia 28 de outubro de 1922. Dia 28 de outubro de 1922, nós temos a famosa Marcha sobre Roma. 100 mil camisas negras, simbolizando o luto da Itália
pela Primeira Guerra Mundial, que a Itália mobilizou 10 milhões de soldados, que a Itália gastou muito dinheiro, investiu e não colheu os frutos prometidos. Não obteve as recompensas, as premiações que lhe foram prometidas. Então, esses grupos aí, os fascistas, vão marchar sobre Roma para falar com o rei Vítor Emanuel III, que vai convidar Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. Então, é dessa forma, com essa pressão exercida pelo Partido Fascista, que Mussolini chega ao poder no ano de 1922, tornando-se primeiro-ministro italiano. No ano de 1927, com o objetivo de diminuir as tensões sociais, diminuir a luta de classes lá na Itália, Benito Mussolini lança a chamada Carta del Lavoro, que são as leis trabalhistas italianas, inspiradas aí no corporativismo. Ou seja, o Estado se apresentando como árbitro das questões envolvendo patrões e trabalhadores. O Estado vai se apresentar, portanto, como intermediador dessa tensão, desses choques envolvendo capital, ou seja, os patrões, e trabalho, ou seja, os operários. Criação das leis trabalhistas. É a Carta del Lavoro que inspirou, posteriormente, Getúlio Vargas a promover a decretação da CLT no ano de 1943 aqui no Brasil. A CLT é inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini do ano de 1927. Outro fato importante do governo de Mussolini foi a assinatura de um tratado envolvendo o governo italiano e o Papa. É o Tratado de Latrão, assinado em 1929, onde a Igreja Católica entregava Roma para ser definitivamente a sede da Itália. E é criado o Estado do Vaticano, o menor Estado do mundo, o Estado Pontifício do Vaticano, governado pelo Papa, né? Então Roma passa definitivamente, porque foi feita a unificação italiana, consolidou-se lá no final do século XIX, lá por volta de 1871, mas ficou aquele litígio com a igreja, porque a sede da Igreja Católica sempre foi Roma, não é? Na maior parte do tempo foi Roma, era Roma naquele momento histórico. Então criou esse litígio, que foi resolvido com a assinatura do Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano, administrado pelo Papa. Vale dizer também que no governo de Mussolini há uma grande perseguição política. Quem que é o alvo principal dessa perseguição política de Mussolini? Ora, essa é fácil, são os comunistas. Os comunistas é que são bastante perseguidos no governo de Benito Mussolini. E tem também uma campanha militar desrespeitando aí o que pregava a Liga das Nações em 1936, quando a Itália promove a invasão da Etiópia, na África. E o nazismo, professor, como é que foi a ascensão de Adolf Hitler ao poder? Como é que Hitler chegou ao poder na Alemanha? Qual o caminho que foi percorrido? Vamos lá, então. Pessoal, é um caminho longo. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão ruiu. A Alemanha teve que aceitar as pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes. Ela perdeu território, ela limitou a sua produção bélica, limitou o número de soldados a 100 mil.
a Alemanha teve que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos. Surgiu lá a República de Weimar, uma república parlamentarista, beleza? Então acabou o Império Alemão, surgiu lá a República de Weimar, que não conseguiu administrar as tensões políticas, econômicas e sociais que o país enfrentou naquele momento histórico. Aliás, nem tinha como a República de Weimar dar certo. Afinal de contas, o país tinha que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. E aí, a própria reconstrução da Alemanha era financiada com o capital dos Estados Unidos. Mas logo vem aí a crise de 29, durante o período entre guerras, vários momentos de descontrole inflacionário lá na Alemanha, uma grande desvalorização do marco, que era a moeda oficial da Alemanha. Então isso gera desemprego, gera uma grande insegurança social, e isso faz com que partidos que apresentem propostas, possíveis soluções para essa crise, tenham crescimento. Cresce o Partido Comunista e cresce principalmente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, deste camaradinho aqui, pessoal, do bigodinho erótico, olha ele aí, Adolf Hitler. Então, a ascensão de Hitler vai pavimentar o seu caminho até o poder de várias formas. Há um crescimento do partido nazista, há um golpe tentado por Hitler lá na cidade de Munique, o chamado golpe da cervejaria, o Putsch de Munique, 1923, é uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de conquistar o poder, que acabou fracassada, e Hitler foi preso. E enquanto esteve na prisão, Hitler escreveu a verdadeira Bíblia do nazismo, o livro que contém a ideologia nazista, o Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Nesse período entre guerras, nós temos a expansão do Partido Nazista, né? Que é, então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É um crescimento gradativamente, por conta da crise econômica, por conta do descrédito no Estado liberal, o Partido Nazista vai conseguindo eleger vários representantes, vários deputados para o parlamento alemão, para o Reichstag. Perfeito? Então há uma expansão, um crescimento, uma aceitação por parte de setores da sociedade alemã à ideologia pregada pelos nazistas. E é bom ressaltar também que a burguesia, tanto a burguesia italiana em relação a Mussolini, quanto a burguesia alemã, vão apoiar essas ideologias, vão apoiar por medo do socialismo, por temer o avanço do socialismo, vão permitir, então, o surgimento desses líderes totalitários, tanto na Itália, Mussolini, quanto na Alemanha, Hitler. O presidente aí da Alemanha era Hindenburg, República de Weimar aí. Hitler torna-se primeiro-ministro no ano de 1933. E com a morte do presidente Hindenburg, no mesmo ano, o presidente Hindenburg morreu, então Hitler acaba acumulando o cargo de presidente da República e de primeiro-ministro. E aí ele vai promover a fundação do chamado Terceiro Reich. O que vem a ser o Terceiro Reich? Terceiro Império. Um império que, segundo as ideias de Hitler, duraria 1000 anos. Lê do engano, hein, seu Hitler? É o Terceiro Reich.
Aí você pode se perguntar, por que Terceiro Reich, professor? Porque o primeiro Reich, ou seja, o primeiro império, seria o Sacro Império Romano Germânico, que existiu durante a boa parte da Idade Média e Idade Moderna também, até o advento das Guerras Napoleônicas. O segundo Reich seria a partir de 1870, 71, com a consolidação do processo de unificação da Alemanha. O Terceiro Reich, por sua vez, se dá a partir do momento em que Hitler ascende ao poder na condição de Führer, ou seja, de grande líder da Alemanha. Lembrando que há uma perseguição também aos opositores do regime, ou seja, principalmente aos comunistas. Então, os nazistas provocaram o incêndio do Reichstag, que é o parlamento alemão, e colocaram a culpa, adivinhem quem? Quem que vai ser o bode expiatório? Os comunistas. Então, aqui, 1933, ascensão de Hitler, estabelecimento do Terceiro Reich na Alemanha. Muito bem. Vamos para a questão então aqui, pessoal. O fascismo se afirmou onde estava em curso uma crise econômica. Inflação, desemprego, carestia, etc. Ou onde ela não tinha sido completamente superada, assim como estava em curso uma crise do sistema parlamentar, o que reforçava a ideia de uma falta de alternativas válidas de governo. Muito bem. Interpretando-se o texto, pode-se afirmar que os regimes fascistas, característicos de alguns países europeus, no período entre as duas guerras mundiais, foram estabelecidos em um quadro histórico de... Veja que a citação aqui do Renzo De Felice, o fascismo como problema interpretativo, no livro A Itália de Mussolini e a origem do fascismo, está apresentando o contexto histórico, o contexto econômico vivido por esses países. Uma crise econômica, com inflação, com desemprego, com carestia, com limitação da produção industrial, ou fala que essa crise não havia sido superada definitivamente. Então isso cria um descrédito muito grande em relação aos regimes democráticos, em relação ao Estado liberal. O próprio sistema parlamentar é questionado. Isso aí cria uma expectativa de que só um Estado forte, autoritário, totalitário, poderia resolver tamanhas crises e principalmente impedir o crescimento do comunismo, porque tinha a galera que estava preocupada com o crescimento dos partidos de esquerda. Quem é essa galera? Os donos dos meios de produção, a burguesia, estava temendo pelo avanço do comunismo nesses países. Então vai apoiar o fascismo. Letra A. Abolição de economias nacionais devido à fusão de indústrias e de empresas capitalistas em escala global. Não. Essa não é uma característica aí do período de implantação de regimes nazifascistas na Europa. A criação de blocos econômicos internacionais com a participação dos países de economia socialista. Que absurdo, hein? Também está incorreta essa afirmação. Letra C, dificuldades econômicas. Você viu lá, inflação, desemprego, carestia, conjugados com a descrença na capacidade de sua solução pelos meios democráticos, a descrença no Estado liberal. A galera começa a crer que só um Estado totalitário pudesse superar definitivamente esses problemas e vão apoiar o crescimento dos partidos nazifascistas. Correta a afirmação, gente. Letra C de casa está correta. Letra D,
independência das colônias africanas devido ao desequilíbrio provocado pelas revoluções nacionalistas. Nada a ver, até porque o processo de independência das colônias africanas vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das potências europeias. E letra E, enfraquecimento do Estado na maioria das nações devido ao controle da economia pelos trabalhadores. Olha que lorota, pessoal. Justamente o contrário. O Estado passa a controlar com mãos de ferro a economia. Há uma grande intervenção do Estado na economia, o chamado nacionalismo econômico. Vamos apresentar agora algumas das características principais do nazismo. Vamos lá. Características do nazismo: propaganda política. Propaganda política. O nazismo, então, utiliza-se dos meios de comunicação para fazer propaganda política, inclusive fazendo culto à personalidade do líder. Olha ele aqui, ó, o Führer, Adolf Hitler. Então, propaganda política, culto à personalidade do líder. Defesa da supremacia ariana. Lembra que enquanto Hitler esteve preso, ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, ele vai defender a ideia de que os alemães são a única raça pura. A raça ariana deveria governar o mundo, deveria construir o seu espaço vital. Perseguição política aos opositores do regime. Todos aqueles que eram contra o regime nazista eram perseguidos, principalmente os comunistas. Monopartidarismo, pessoal, existência de um único partido político, no caso, o partido nazista. Vamos então conferir a questão aqui, questão padrão VUNESP. Leia as afirmações sobre o nazismo. Então, serão apresentadas várias afirmações apresentando características do nazismo. Então, a gente vai julgar se são verdadeiras ou se são falsas tais afirmações. Primeira afirmação: utilizou-se da propaganda para construir a imagem grandiosa da Alemanha, louvar Adolf Hitler e estimular a perseguição a grupos considerados perigosos, traidores e inferiores à raça ariana. Houve perseguição a comunistas, houve perseguição a ciganos, perseguição a homossexuais, perseguição a deficientes físicos e mentais, perseguição aos judeus. 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração e extermínio, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, na Segunda Guerra Mundial, a chamada solução final. Perseguição aos ciganos também, perseguição às testemunhas de Jeová. Então essa afirmação é verdadeira. Verdadeira afirmação 1. Então, vou até marcar aqui a afirmação 1 está correta. Afirmação 2. Foi hostil ao racionalismo e aos princípios políticos que fundamentavam a democracia, como, por exemplo, o pluripartidarismo. Verdadeiro, gente. O nazismo foi hostil à democracia. Tinha censura aos meios de comunicação, tinha perseguição aos opositores do regime, só aceitava a existência de um único partido. Vigorava, portanto, o monopartidarismo. Só poderia existir o partido nazista. Não aceitava o pluripartidarismo. Ou seja, não aceitava a existência de vários partidos. Verdadeira afirmação. 3. Defendeu a desigualdade dos homens e das raças, os direitos de indivíduos superiores acima das normas e das leis universais.
verdadeiro, pessoal. A defesa da supremacia da raça ariana, que deveria governar o mundo, e as demais raças deveriam ser reduzidas à exploração, à escravidão ou à morte. Isso de acordo com os preceitos nazistas. E a afirmação 4 apoiou movimentos socialistas que ocorreram ao longo da década de 1930, como a Guerra Civil Espanhola, que lutou ao lado dos defensores da República. Deixa eu só marcar aqui do lado as afirmações que já estão corretas, verdadeiras. 1, 2 e 3. Pronto. Essa afirmação 4 aqui, pessoal, está incorreta. Gente, quem eram grandes opositores aí do nazismo? Os comunistas, não é? Então, o nazismo vai apoiar movimentos socialistas? Não, vai combater movimentos socialistas. A Guerra Civil Espanhola, que eu falei no início da aula, que foi um laboratório, foi uma prova de testes para a Segunda Guerra Mundial, teve a participação de tropas alemãs, teve a participação da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, que bombardeou a cidade de Guernica, lá na Espanha. Os nazistas de Adolf Hitler apoiaram a Falange. A Falange era o grupo fascista que tinha como principal expoente o general Francisco Franco. Então essa afirmação está falsa, porque os alemães até participaram da Guerra Civil Espanhola, mas eles vão lá para lutar ao lado da Falange, do grupo fascista espanhol, do Francisco Franco. Então estão corretas apenas 1, 2 e 3, está aqui, ó, 1, 2 e 3, então onde é que está a resposta correta? Está na letra A. Pronto, está aí na letra A, marcada aí, pessoal. Bom, características nazistas. Opa, características nazistas. Já botei até aqui o Pat Donald, usando um uniforme aqui, um uniforme com a suástica nazista, né? Ó, que é a suástica nazista, tá no chapeuzinho, tá aqui no braço do Pato Donald, e tá lendo o Mein Kampf, o Minha Luta, o livro escrito pelo Hitler, o livro que contém a ideologia nazista. Vamos ver então algumas das características. Defesa do controle total do Estado sobre a economia e sobre a sociedade, controlando tudo. É o chamado totalitarismo. Controle total do Estado sobre a sociedade, sobre a economia, sobre as forças armadas e tudo mais. Intervenção do Estado na economia, o nacionalismo econômico, o controle das atividades econômicas por parte do Estado. É outra característica. Nacionalismo exacerbado, ou seja, nacionalismo exagerado, uma extrema exaltação da pátria. Característica também, antissemitismo, perseguição aos judeus. Não é à toa que houve perseguição aos judeus. Judeus considerados inferiores, considerados verdadeiros párias na sociedade alemã, perderam até a nacionalidade alemã, foram perseguidos. Milhões deles conduzidos a campos de concentração. Eu falei, 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Questão padrão VUNESP, já está aqui na sua tela, mais uma questão padrão VUNESP. Leia a notícia. Vamos lá. Um jovem preso por planejar um massacre contra alunos da Universidade de Brasília, UNB, é suspeito de atuar como representante de grupos neonazistas no Distrito Federal. A Polícia Federal, PF, investiga a ligação de Marcelo Vale Silveira Melo, 26 anos, com radicais da região sul que
pregam o ódio a negros, homossexuais e judeus. Essa foi uma notícia veiculada no Correio Brasiliense, no site do jornal Correio Brasiliense, falando da atuação de grupos neonazistas. Prática como essa tem como modelo o regime nazista, que vigorou na Alemanha entre 1933 e 1945, que defendia, então o comando da questão é bem claro, está falando aqui, se existem neonazistas nos dias atuais, atuando inclusive no Brasil, é porque se inspiram no modelo político que existiu na Alemanha do período que vai de 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Esse regime, o nazismo, defendia o quê? Vamos lá. Alternativa A. O pluripartidarismo e a expansão militar. Gente, quantos partidos existiam lá no nazismo? Só um, né? Partido nazista. Então é monopartidarismo, não é pluripartidarismo. E a expansão militar era defendida? A expansão militar, sim. A defesa da criação do espaço vital para o desenvolvimento da nação alemã. Então já vamos eliminando a letra A. Letra B. A xenofobia, ou seja, a aversão aos estrangeiros e o internacionalismo, não. Gente, a xenofobia, a aversão aos estrangeiros, a tudo que é estrangeiro, verdade, é uma característica. Mas o internacionalismo, não. Nacionalismo, o totalitarismo. Nacionalismo é com a intervenção do Estado na atividade econômica, o totalitarismo, o controle do Estado sobre a política, sobre a sociedade. Letra C, a democracia. Democracia? Não, gente. O regime nazista defendia o totalitarismo, não a democracia. Tanto é que havia limitações de liberdades políticas, só podia existir um partido político, havia censura nos meios de comunicação, havia culto à personalidade de Hitler. Letra D, o nacionalismo exacerbado e a intolerância em relação aos considerados inimigos, traidores ou inferiores. Verdade. Aí nós temos características do nazismo. Letra D de dado. E na letra E, a guerra e a diversidade cultural. Até a defesa das atividades militares é uma característica do nazismo. Mas a diversidade cultural, meu amiguinho, aí não dá, né? Eles defendiam a supremacia da raça ariana. Então, correta, a única, letra D de dado. Um outro assunto importante, pessoal, dentro do período entre guerras, foi a Guerra Civil Espanhola, travada entre 1936 e 1939. Atenção para a importância histórica deste acontecimento, que é considerado pelos especialistas como um verdadeiro laboratório da Segunda Guerra Mundial. Por que a Guerra Civil Espanhola, pessoal, que marca a ascensão da Falange ao poder lá na Espanha, a ascensão de Francisco Franco ao poder na Espanha, é considerado um laboratório de testes da Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler e Mussolini puderam participar desse movimento, apoiando o general Franco e testando as armas que seriam utilizadas posteriormente lá na Segunda Guerra Mundial.
Observa aqui, pessoal, a Guerra Civil Espanhola começa em 1936 e termina em 1939, correto? A Segunda Guerra Mundial, por sua vez, começa já em 1939 e se estende até 1945. Então, verdadeiramente, esta guerra, que opôs de um lado os republicanos e de outro lado os fascistas espanhóis, a Falange, liderada pelo general Franco, é um laboratório de testes da Segunda Guerra Mundial, porque Hitler pôde testar o seu armamento, a sua força bélica nesse conflito. O expansionismo nazista acontece nesse contexto entre guerras aí. Pessoal, há inicialmente a anexação por parte de Hitler da região dos Sudetos. Depois ele vai anexar a Áustria inteira, fazer um acordo de anexação, o chamado Anschluss, que é a unificação, a união entre Alemanha e Áustria, no ano de 1938. E qual que é a relação da Liga das Nações? Lembramos que a Liga das Nações foi um organismo criado ao final da Primeira Guerra Mundial para preservar a paz no mundo. Quem liderava a sociedade ou Liga das Nações era a França e a Inglaterra. E o que eles fizeram diante desse avanço expansionista de Hitler, anexando as regiões dos Sudetos na Tchecoslováquia, regiões habitadas por populações de origem germânica, anexando a Áustria? A Liga das Nações ficou assim, de braços cruzados. Adotou uma política de apaziguamento. A Liga das Nações queria a todo custo impedir a ocorrência de uma nova guerra mundial, que seria extremamente catastrófica. Segundo ponto, para a Liga das Nações, ou seja, para a França e para a Inglaterra, era interessante a figura desta liderança, Hitler. Por quê? Porque Hitler servia de cordão sanitário para impedir o avanço das ideias comunistas, para impedir o avanço da União Soviética. É por essa razão que a Liga das Nações vai ceder a uma série de pretensões, a uma série de anexações por parte da Alemanha, até a assinatura do Tratado de Munique, onde a Inglaterra vai dar um passo, falar, peraí, Hitler, já anexou o que tinha que anexar. Se continuar invadindo novos territórios, tenha certeza que vai ter declaração de guerra. Não vamos tolerar. Não vamos mais engolir essa aí não, rapaz. Tá bom por aí. Achando que o Hitler ia se contentar com essas anexações. Por engano, porque no ano seguinte, o que vai acontecer? Em 1939, a assinatura do Pacto Germano-Soviético. O Tratado Ribbentrop-Molotov, que foi assinado entre Alemanha e União Soviética. Esse pacto germano-soviético, assinado em 1939, pessoal, é um pacto de não agressão, porque o Hitler sabia que a guerra iria ser detonada por ele mesmo, ele iria começar a guerra naquele ano mesmo, só que ele não queria enfrentar ainda a União Soviética. Ele queria se voltar apenas para a frente ocidental e enfrentar principalmente a França e a Inglaterra, derrotar essas duas potências para só então declarar guerra contra a União Soviética. Então, Hitler e Stalin vão assinar um pacto de não agressão, que é esse tratado Ribbentrop-Molotov, assinado em 1939, poucos dias antes da invasão alemã sobre a Polônia, que, como eu falei, foi no dia 1º de novembro, 1º de setembro,
1º de setembro de 1939, invasão alemã sobre a Polônia, que vai detonar o início da Segunda Guerra Mundial. Questão na nossa tela aí, pessoal, mais uma, padrão VUNESP. O presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, presidira o comitê que redigiu os 30 artigos do Pacto Constitutivo da Liga das Nações, projeto de seu coração. O presidente via na Liga das Nações o órgão maior de um sistema de segurança coletiva das nações. Pensou grande, muito além de seu tempo e muito além dos tempos de hoje, a julgar pela experiência da ONU. As demonstrações de impotência da Liga das Nações para coibir o emprego da força foram se acumulando. Citação aí do texto Tratado de Versalhes, de Luiz de Alencar Araripe, que consta no livro História da Paz, de Demétrio Magnoli. Uma das demonstrações de impotência da entidade está corretamente identificada. Então vamos lá. Pessoal, você se deparou com uma questão como essa no concurso. O que você tem que verificar? Verificar as palavras-chave. Falou aqui, pessoal, olha só, do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que é considerado aí o pai da criança, o cara que teve a ideia da criação de um organismo internacional para preservar a paz no mundo, a Liga das Nações. Beleza. O texto também fala que a Liga das Nações foi impotente, foi inoperante. Por que foi inoperante? Você está ligado que a Liga das Nações foi criada para impedir a ocorrência de uma nova guerra mundial. Conseguiu, ora bolas? Não conseguiu. 20 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, que já tinha sido violentíssima, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi mais sangrenta ainda. Então, a Liga das Nações não cumpriu com o seu papel pelo qual ela foi criada. E por quê? Por conta da política de apaziguamento. Sempre que aconteciam esses fatos de expansionismo militar nazifascista, qual que era a reação da França e da Inglaterra, que comandavam a Liga das Nações? Botavam panos quentes, passavam pano por cima, ficava de boa, não ia lá puxar a orelha do Hitler, não ia lá corrigir essas arbitrariedades, porque queria a todo custo impedir a ocorrência de uma nova guerra. Não conseguiu. Alternativa A. Na anexação da Polônia pela União Soviética em 1934, uma das marcas do expansionismo soviético que precedeu o início da Segunda Guerra Mundial. Não. O expansionismo nazifascista é que vai preceder a Segunda Guerra Mundial. As constantes anexações que foram feitas por Hitler, anexação da região dos Sudetos, incorporação da Áustria, anexação da Tchecoslováquia, invasão da Polônia. São essas atitudes que vão levar à declaração da Segunda Guerra Mundial. Vamos então excluindo a alternativa A. Letra B. Na militarização da Espanha pela França, em 1937, com o objetivo de conter o expansionismo nacionalista do Levante liderado pelo general Franco. Incorreto, pessoal, porque na Guerra Civil Espanhola, quem vai participar são as forças nazifascistas, que vão dar um apoio, que vão dar uma mãozinha para o general Franco. Certamente você já viu aquela tela famosa do pintor cubista espanhol Pablo Picasso, Guernica,
que fala, que mostra, que ilustra de maneira brilhante o bombardeio da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, sobre a pequena cidade de Guernica, lá na Espanha. Ou seja, Hitler usou a Guerra Civil Espanhola como um test drive de suas armas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. Letra C. Na tomada da Etiópia pela Itália em 1935, caracterizada pelo expansionismo fascista e apoiada por Hitler na geopolítica europeia da época. Correta essa afirmação, pessoal. A Itália de Mussolini invadiu a Etiópia no continente africano, dentro dessa política de expansionismo militar, que também foi usada por Hitler, que anexou vários territórios na Europa. Letra D. Na ocupação da Armênia pela Turquia em 1933, o que levou ao chamado genocídio armênio no contexto de formação do Estado Nacional Turco. Não está correta essa afirmação. E letra E. Na militarização da Normandia pela Inglaterra, no ano de 1936, como tentativa de bloquear o avanço nazista sobre o norte da França e sobre o Canal da Mancha. Isso aqui não é verdade, pessoal, porque a Liga das Nações, a todo momento, adotou a política de apaziguamento. Só vai mudar de ideia quando assina o Tratado de Munique, 1938, que é um ultimato a Hitler, que Hitler não obedece, evidentemente. Aliás, esse lance de obedecer não era muito do Hitler, né? Porque assim que ele chegou ao poder, ele praticamente rasgou o Tratado de Versalhes. Ele passou a investir pesado na produção bélica, ele restabeleceu o recrutamento militar obrigatório, ele desrespeitou completamente a Liga das Nações. Então a Liga das Nações só vai tomar uma atitude contra Hitler depois que ele invade a Polônia, lá em setembro de 1939. Bacana? Então a correta está aí para você, a alternativa C, pessoal. Muito bem, chegamos então à reta final da nossa aula, então é assim que a gente tem que continuar a nossa sequência de estudos. Estude até sentir orgulho de seu esforço. É assim que você vai conseguir as suas grandes conquistas e a sua vitória. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!